Meu áudio. Agora sim, seja muito bem-vindo ao Treinamento Church Power. O meu nome é Lucas Bezalel e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou consultor de igrejas, lidero missões na primeira Igreja Batista Casa de Deus, em Jundiaí, São Paulo, da onde eu estou falando com vocês aqui. E esse é um treinamento exclusivo da Bezalel Futuros Autênticos, com parceria com a Church, com parceria com o Swebb e com uma tradutora incrível, a melhor tradutora de todas as nações, minha grande amiga Ana, que vai estar ajudando a gente aqui nesse processo. E eu quero dar boas-vindas para vocês. Tem várias pessoas de várias cidades diferentes aqui. A gente tem aqui o Marco Aurélio, da Igreja Cara de Leão, Vilar dos Teles, no Rio de Janeiro. A gente tem aqui Geazi Macedo, seja muito bem-vindo, Comunidade Paixão por Jesus. Temos Olavo Lima, Nova Church, São Mateus, Espírito Santo. Juarez Veiga, Comunidade Batista da Paz, São Vicente, São Paulo. Jonathan Azevedo, Comunidade Paixão por Jesus, Estância Velha. A gente tem Nilópolis, Rio de Janeiro está em peso aqui. Semeando Esperança. Temos aqui também o Caminho, Alvorada, Rio Grande do Sul. Brasa Church, Porto Alegre. Tem mensagem para Brasa aí, dizendo que o pessoal está apaixonado. Olha, o Swebb aí está com a gente aqui também. Daqui a pouco eu vou chamar o Swebb aqui. A gente tem Comunidade Paixão, Estância Velha. Templo Batista Interlagos, em São Paulo. Nossa tradutora dando um oi aqui pra gente. Mogi Mirim, São Paulo. Igreja Amor e Fé. Cachoeirinha. 5G Church. Olha que incrível. Estou muito feliz de receber cada um de vocês. Vai colocando o nome da sua igreja aí no chat pra gente. Igreja Batista Moreiras, em Campinas. O Jonatas. A Gláucia Fagundes, Igreja Cristã, Casa Favorita, em Caçapava. Glória a Deus por cada um de vocês que está aqui com a gente. Estou muito feliz de receber vocês aqui. O meu nome é Lucas Bezalel. Para quem não me conhece, para quem veio através de um convite, alguma coisa nesse sentido, hoje nós temos o privilégio de apresentar para vocês uma força pioneira que está redefinindo o futuro das igrejas, dos pastores e líderes no Brasil. Permitam-me me apresentar para vocês a Bezalel Futuros Autênticos. Daqui a pouco o Swebb já está preparado aqui para trazer um conteúdo brutal, muito incrível para você. Mas antes disso, eu quero só abordar um pouquinho sobre quem eu sou e aquilo que a gente desenvolve. Bezalel não é apenas uma consultoria, mas é um farol de inovação e sabedoria estratégica. É a única consultoria brasileira que reúne em uma só jornada as áreas essenciais da igreja, com criatividade, inovação, pesquisas, estratégias e soluções ministeriais. A minha missão é clara: construir um futuro autêntico para líderes, pastores, empreendedores e igrejas que buscam elevar aos novos patamares de criatividade de maneira irresistível e saúde ministerial. Dentro desse escopo, nós temos inúmeras consultorias para atender a sua igreja, o seu ministério e aquilo que você precisa. E antes disso, eu quero trazer uma reflexão para vocês aqui bem rapidinho. E essa reflexão, a Ana vai me ajudar a traduzir para que o Swebb também encaixe essa reflexão dentro daquilo que ele vai desenvolver. E deixa eu dar oi para mais pessoas que estão aqui. O Olavo, a gente tem Campo de Boaz, em Fortaleza. O Brasil está em peso aqui com a gente. O Elivan Santos, da Igreja Açailândia. Motivadores do Reino, em Buenos Aires. Uau, a gente está internacional. Muito feliz. Bienvenidos, hermanos. Bendiciones. Glória a Deus por todos vocês que estão aqui. Deixa eu convidar a minha amiga Ana para estar aqui e me ajudar a traduzir esse início desse trabalho aqui. Seja bem-vinda, Ana. Opa, muito obrigada. Bem, então, Ana é tradutora, ela é pastora do Ministério Criativo aqui na Primeira Batista Casa de Deus e tem usado seus esforços para a igreja brasileira. Estou muito feliz de ter você aqui, minha amiga. Obrigado. Obrigado. A partir de agora, a Ana vai traduzir um pouco do que eu vou mencionar aqui para vocês. Para inglês também, junto com o Swebb aqui. Bom, eu queria falar para vocês a respeito de uma trilha que eu acredito que é a trilha de Jesus. I want to talk about a journey that I believe is the journey of Jesus. Ok, deixa eu ver se está aparecendo na tela, perfeito. Essa trilha de Jesus, eu acredito que é o formato que Jesus compartilhava o evangelho.
I believe the journey, it's how Jesus shared the Gospels. Quando ele encontra a mulher do tanque de Betesda, ou quando ele encontra Zaqueu, When he meets the woman at the Bethesda well or Zacchaeus, nós percebemos que ele sempre trata qualquer pessoa que o encontra com honra. we see that he treats with honor anyone that he has an encounter with. O primeiro passo de Jesus para encontrar qualquer pessoa e apresentar a igreja sempre é honra. The first step from Jesus to meet a person is always to honor. Ele nunca olhou para Zaqueu e falou: Zaqueu, você precisa se inscrever para o batismo. He never looked at Zacchaeus and he said, you need to go at the counter and subscribe your name so you can be baptized. Ou você, Zaqueu, você precisa se inscrever no próximo culto que eu vou estar pregando. Or you need to subscribe yourself to the next service I'll be preaching at. Ele não fez nada do que nós consideramos que é a primeira etapa para apresentar alguém para Jesus. He never did anything that we believe is the first step to introduce someone to Jesus. A primeira etapa é: deixa eu ir à sua casa e comer com você. The first step is let me go to your house and have a meal with you. Então esse é o primeiro passo de Jesus, aonde ele provoca essa honra e leva as pessoas a terem admiração. So the first step that Jesus gives is to give honor, and that provokes people to have an admiration for him. Essa admiração que acontece em um lugar de mesa, que tem muita comida, gera relacionamento. This admiration that happens in a place where there is a table, where there's a lot of food, and that generates relationship. E esse relacionamento abre um espaço de confiança no coração das pessoas. And that relationship opens a space in the hearts of people of trust. Para que Jesus possa confrontá-las e provocar mudança na vida delas. So that Jesus can confront them and provoke a change into their lives. E essa mudança gera discipulado nessas pessoas. And that change, that transformation generates a discipleship in people's lives. Uma vez transformadas, Jesus a envia para as nações. Once they are transformed, Jesus sent them to the nations. Ao contrário do que muito de nós fazemos, que eu chamo de long track Jesus. Ou long track igreja, desculpa. And that's very opposite to what we do, that's called a long track church. Nós responsabilizamos o evangelismo para o púlpito da igreja. We give responsibility to evangelism. We put towards church pulpit stage. Quando, na verdade, aonde houver uma mesa e aonde houver comida, aí deve existir um encontro com Jesus. Where there's a table, where there's a meal, that's where the real Jesus the Jesus encounter should happen. Então, nós levamos as pessoas para a igreja e depois enfatizamos práticas. So first we take people to church and then we emphasize the practical side. Práticas como batismo, roupas, inscrição para acampamentos. Practicals like baptism, the way that you should put your clothes on, and subscriptions so you can go to some teenage retreat. Yeah. E a nossa cultura faz com que a gente só honre essas pessoas e inclua elas no nosso grupo se elas já forem mudadas. And our culture tells us to only honor those who were changed. Se elas não fazem parte da nossa tribo e não parecem conosco, então nós não honramos essas pessoas. If they're not part of our tribe
and they do as we think they should, then we don't honor them. E quando a gente olha para o modelo de Jesus, ele provoca uma mudança aonde ele não só se conecta com as pessoas da sua tribo. And when we look at Jesus' pattern of acting and talking to people, we see that he doesn't honor only people who belong to his group. Mas ele se conecta com qualquer pessoa que deseja se encontrar com ele. But he connects himself with anyone who desires to have a relationship, to have an encounter, to just talk to him. E ao invés de provocarmos discipulado depois desse pertencimento, so instead of provoking discipleship after that sense of belonging, nós tentamos retroalimentar nossa própria estrutura da igreja. We try to feed our own church structure. Simplesmente porque temos uma alta necessidade de pessoas trabalhando na igreja. Just because we have a high need of people working at church and serving. Então, ao invés de que cada voluntário seja um missionário, so instead of having volunteers that are missionaries, na realidade, cada voluntário da nossa igreja é um futuro funcionário da nossa estrutura. Actually, each volunteer in our church is a future paid member that works in our church. E depois employee. que ele... Oh, sorry, he's an employee at our church. Perfect. E depois que ele está servindo na igreja, então há espaço para relacionamento. And then, after he's serving at our church, there is a space for relationship. Isso é um dos maiores erros que nós cometemos ao longo dos anos. That's one of the biggest mistakes that we make through the years we have made. Pois paramos de valorizar o relacionamento e o tempo de mesa. Because we have stopped putting value into a time of relationship at the table. Para valorizar grandes eventos. To put value into big events. Onde a voz das pessoas não pode ser ouvida. Where the voice of the people can't be heard. Quando você entra em um evento e sai de um evento numa igreja, when you go in and out of an event at the church, você não consegue contar o seu problema. You cannot tell your issues, the things that you're going through, to someone. Durante 3 horas é difícil criar uma conexão familiar. It's very hard for you to create a relationship, a connection with someone during that 3 hours of an event. Mas quando somos uma igreja de relacionamento, but when we are a relationship church, então a gente cria essas conexões. We create those connections. É sobre isso que nós temos trabalhado dentro da Consultoria Bezalel. That's what we work with into Bezalel mentorship. Sobre mapear a cidade e criar uma identificação cultural. We map the city and create a cultural identification. Criar times com base nas tribos da sua cidade. We create teams based on the tribes of your city. Criar soluções e estratégias com base no seu ministério e no DNA da sua igreja. We create solutions and strategies based on the DNA of your church. Eu queria dizer para vocês que 9 a cada 10 pastores têm indicado o trabalho de consultoria, pois estão vendo resultados reais nas suas comunidades locais. I want to tell you that 9 between 10 pastors, they tell you do a mentorship because that is bringing great change to the church and another type of insight. E essas são algumas das igrejas e empresas que eu atendi ao longo dos anos. And those are one of the churches and companies that I have given my services. I have proven my services to. Ok. E essa é a minha missão, construir um futuro autêntico que Jesus sonhou para a sua igreja. And this is my mission, to build an authentic future
that Jesus has dreamed for his church. Esse é o início do nosso trabalho e eu tenho a honra imensa de convidar o Steven Swebb. This is the beginning of our journey, and I have the huge honor of inviting James Swebb to be here with us. Swebb tem sido um consultor de igrejas e trabalhou durante 10 anos na construção da expansão da Elevation Church. Swebb has been a church consultant for many years, and he's been 10 years working with Elevation Church. Eu admiro muito o trabalho dele e a última reunião que eu tive com ele e com a Ana. I believe, and I love his work so much. In the last meeting that we had with him and Anna, foi absolutamente incrível. Nossa mente explodiu com muitas ideias. It was amazing, and we had our minds just blew out. We had our mind blew of the ideas that he gave us. E eu queria falar para vocês que nós queremos trazer o Swebb no Brasil em outubro ou novembro. And we want to bring Swebb to Brazil in October or November. Vai ser uma alegria trazer ele aqui. Então recebam Steven Swebb nesse treinamento Church Power. So it's going to be a great joy to have him here. So please say hi to Swebb to this great training. There we are. Hello, everybody. Olá para todo mundo. Hi. That was good. I loved your transition, Lucas. Just like we talked about. Eu It's amei essa fantastic. transição, Lucas. Nem a gente conversou, né? Fantástico. I'm glad to be here. Let's do some work. Let's encourage people and stretch people. Eu estou muito feliz de estar aqui. Vamos encorajar e dar uma expandida nas pessoas. All right, you waiting for me? You want me to jump in? Você está esperando por mim? Posso começar? Oh, that's great. I didn't know that. I'm sorry. Ótimo, não sabia. Me desculpa. Let's get to work. Hey, Vamos começar. thank you for having me on here, by the way. I really do appreciate getting to build the church with people all around the world. Obrigado por me terem aqui. Eu acho que é lindo poder construir a igreja com as pessoas por todo mundo. And I know we don't speak the same language, but we very much are interested in a lot of the same things. Uh-oh. Well, we lost Anna. There she is. Whoop. There you So go. You still sorry. there? That's okay. Somehow you disappeared. I'm here. Oh, all right. Well, I was just saying, I know we don't speak the same language, at least not all of us on the chat here, but we are interested in the same thing regarding the church. Nós não falamos a mesma língua, mas a gente está interessado na mesma coisa, que é a igreja. So while I'm talking, I'm going to make this relatively short so that we can get to your questions. Então eu vou falar bem pouco para que a gente possa ter um melhor momento para a pergunta que vocês têm. And I know I don't speak Portuguese, Eu sei que eu não falo português, mas but you can still put stuff in the chat. You can still encourage me. You can put a bunch of exclamation points. você ainda pode me encorajar no chat, coloca vários pontos de exclamação. You can just scream my name like my friend Marcio right Você there. pode gritar o meu nome, que nem o Márcio fez. So I want to give about a 10-minute talk that hopefully encourages you and gives you a new perspective. And then I want to have a lot of time for question and answer. Então eu vou falar uns 10 minutos, um momento de encorajar você, e depois eu quero partir para as perguntas e respostas. Everybody good? I know you can't talk back to me right now, but you can still give us a thumbs up and get going in the chat here. Eu sei que você não consegue falar comigo, mas por favor escreve no chat se tá tudo bem aí, se tá indo tudo certo para você. All right. Look, some people are already shouting me out. Appreciate it. I can't say your names. I'm sorry about that. My accent is terrible. Eu já tô vendo a galera falando comigo. Desculpa, não consigo pronunciar o nome de vocês porque o meu sotaque é terrível. Of course, you can find me on Instagram, but go ahead. Of course, you can find me on Instagram. Você consegue me achar no Instagram. But you always have to introduce your family before you talk to any strangers, I think, Mas at você church. sempre tem que apresentar a sua família quando você está falando com qualquer pessoa, especialmente na igreja. This picture is probably 7 years old,
but they're still a beautiful family. Essa foto aí tem uns 7 anos já, mas a minha família ainda é linda. All right, let's go. I want to address a problem that I think exists in the church, and I think it's something that's simple to fix. E eu quero apresentar um problema que eu acho que existe na igreja e é um problema que precisa ser consertado. I think a lot of our problems as church leaders come because we are too creative. Eu acho que um dos problemas que nós temos como líderes de igreja é que a gente é criativo demais. I think we like to do very hard or complex things. Eu acho que a gente gosta de fazer coisas difíceis ou complexas. I think we like to stay busy. I think we want to feel important. Eu acho que a gente gosta de ficar ocupado e se sentir importante. And this is a very normal feeling. Esse é um sentimento muito normal, muito comum. And so we work really hard, but sometimes we get our hobby confused with our calling. E assim, a gente trabalha muito duro, a gente dá muito duro, mas às vezes a gente confunde o nosso hobby com o nosso chamado. So a lot of times we build systems or plan events that are mainly for us and our passion. Então, muitas vezes a gente constrói eventos que nos nossos hobbies ou nossas paixões. And we always have to keep in mind the person that's not yet at church. E a gente sempre tem que manter em mente aquela pessoa que não está na igreja ainda. And this is a hard thing to do. E isso é algo muito difícil de se fazer. Because you might get bored with your own strategy before it ever works on the person you're trying to reach. Porque você pode ficar entediado com a sua própria estratégia antes de conseguir alcançar alguém. So, I want to bring up a very simple process I think Jesus did as an example. Então eu quero trazer um processo muito simples que eu acho que Jesus fez como um exemplo aqui para vocês. I think Jesus was very simple, but we also know Jesus was very powerful. E eu acho que Jesus foi sempre muito simples, mas ao mesmo tempo muito poderoso. And so we want to put our creativity in the right place, and we don't want to get so creative that we create our own problems. Então eu quero que a gente seja criativo nos lugares certos, mas não tão criativo que a gente crie os nossos próprios problemas. I just want to give you 3 fundamental, basic things that Jesus was always doing. Eu quero dar 3 coisas fundamentais que eu entendo que Jesus estava sempre fazendo. Number 1. Número 1. Jesus was always responding. Jesus estava sempre respondendo. He always had a response for people. Ele sempre tinha uma resposta para as pessoas. Which means Jesus was always present with people. O que significa que Jesus estava sempre presente com as pessoas. Now, you can be present with somebody even if you're not in proximity to somebody or next to somebody. Então, você pode estar presente com alguém mesmo que você não tenha proximidade ou não esteja perto dela. And you've seen this before where somebody is next to you, but they're not present. E você já viu isso antes, de ter alguém que estava do seu lado, mas não estava ali presente. So Jesus was always responding. He always had time to talk to the regular person. Então, Jesus estava sempre respondendo, ele sempre tinha tempo para falar com as pessoas comuns. So, like the woman at the well in John 4, Que nem a mulher que estava no tanque em João 4. He was able to respond to the lady, the lady who was bleeding in Luke 8. Ele pôde responder à mulher com o fluxo de sangue em Lucas 8. He would even read people's thoughts, like in Matthew 9. Ele até lia o pensamento das pessoas em Mateus 9. And so it takes a lot of effort to be intentional about being present. Então precisa de muito esforço de ser intencional sobre estar presente. And I would say this, presence is a product of intention, not proximity. E eu vou te dizer isso, a presença é um produto da intenção, não da proximidade. And so therefore, if you say that you value people, you also have to respond to people. Então, se você diz que você valoriza as pessoas, você precisa responder às pessoas. Don't get so busy doing the work of the church that you miss the work of Jesus. Então, não fique tão ocupado fazendo o trabalho da igreja que você perde a obra de Jesus.
Everybody make sense? Or that makes sense for everybody? Faz sentido para vocês? I'm going to assume it does. Let's keep going. Vou assumir que faz, tá? Second one, Número 2, my favorite one. a minha favorita. Jesus was always requesting. Jesus estava sempre requisitando. He was always inviting people into the process. Ele estava sempre convidando as pessoas para fazerem parte do processo. In John 5, Em João he said, 5, do you want to get well? ele disse, você quer sarar? Você quer ficar bem? In John 6, Em João He's- 6, he said, get up, take your mat and walk. ele falou, levante-se, pegue a sua maca e ande. In Mark 3, Em Marcos 3, he said, stretch out your hand. ele falou, estica a sua mão. In Matthew 14, he said, you give them something to eat. Em Mateus 14, ele falou, vocês deem a eles algo para comer. He was always inviting people into whatever the process was. Ele estava sempre convidando as pessoas para participarem em qualquer processo que fosse. And this is related to what Lucas was just talking about. E isso é relacionado muito ao que o Lucas estava falando. Jesus did not build a system that excluded people from the work. Jesus não construiu um sistema que excluía as pessoas do trabalho, do servir. But a lot of times we do that. Mas muitas vezes nós fazemos isso. We create green rooms where we hide from people. Nós criamos aquelas salas que ficam escondidas das pessoas onde a gente vai orar. We create rules and systems that we feel like only we can do. A gente cria regras e sistemas onde nós sentimos que só nós somos capazes de fazer parte. But my favorite miracle was in Matthew 14. Mas o meu milagre favorito é o de Mateus 14, And Jesus said, you give them something to eat. onde Jesus disse, vocês deem a eles algo para comer. Listen, Veja, if you want to lead like Jesus, you have to be willing to make unreasonable requests. se você... Oh boy. Se você quer trabalhar com as pessoas, você precisa fazer pedidos que não fazem sentido. You don't need to protect people from the Bible or their calling. And I'm sorry I don't speak Portuguese, or I could solve this problem right now. But I'll hang out. I don't know if y'all can hear me, but in the chat, I will definitely answer your questions. Giazi? There we Deixa eu ver se go. ela conseguiu voltar. Ana, voltou? Eu acho que sim. Não sei. Aí, voltou. Deu para Let's ouvir a go. última frase? Acho que não, melhor repetir. Tá, vamos Where we go? Where we leave off? Where do we leave off? I'm just going to repeat your last sentence. Okay. Se a gente quer liderar como Jesus, nós precisamos estar disponíveis a fazer pedidos que não podem não ter sentido. Now, I'm assuming you said if you want to lead like Jesus, you have to be willing to make unreasonable requests. Yes, that was your last sentence? Okay. Mhm. All right. Well, right after that, I said we need to not protect people from the Bible or their calling. A gente precisa não proteger as pessoas da Bíblia ou do chamado delas. Jesus was not concerned whether or not people were ready. Jesus não estava preocupado se as pessoas estavam ou não prontas. Jesus broke a lot of rules by inviting people to do things that others thought they couldn't do. Jesus quebrou muitas regras e convidando as pessoas para fazerem coisas que os outros achavam que elas não deviam fazer. And I think that's why Jesus changed the world in 3 years. E é por isso que eu acho que Jesus mudou o mundo em 3 anos. And most of us have been in church ministry for 20 years. E a maioria de nós estamos no ministério dentro da igreja há 20 anos. I think a lot of that is because we're building fun things to do. Eu acho que é porque a gente está construindo coisas que são divertidas de serem feitas. And we're not inviting all
the other people into the process to make it their own. E nós não estamos convidando as outras pessoas para fazerem parte do processo para que aquilo se torne delas também. I think your growth could be hindered by your inability to trust people and mobilize people. Eu acho que o seu crescimento pode ser impedido, pode ser atrapalhado pela sua inabilidade de confiar nas pessoas e de entregar tarefas a elas. Think about it this way. Pensa assim. It's possible that Jesus changed the world with uneducated fishermen, É possível que Jesus mudou o mundo com pescadores que não tinham educação nenhuma. and those same apostles probably wouldn't be approved to be on your volunteer team. E você sabe que esses apóstolos poderiam não ser aprovados para entrar no seu time de voluntários. And that says more about Jesus's confidence in his ability to lead E isso diz mais sobre a confiança que Jesus tinha na habilidade dele de liderar. It takes confidence in yourself, confidence in the message to call people into the process. É necessário confiança em si mesmo e na mensagem que Deus te deu para poder convidar as pessoas para fazerem parte do processo. All right, number three. Número 3. All right, Jesus was always resourcing. Jesus estava sempre dando recursos. Or you could say he's resourceful. Ou podemos dizer que ele é cheio de recursos. He was always using what was available. Ele sempre estava usando o que estava disponível. Remember in the Bible in John 9, he used mud to heal. Lembra da Bíblia, né, em João 9, que ele usou lama para curar. In John 8, he used perspective and some patience and some sarcasm as he wrote in the dirt. Em João 8, ele usou paciência, sarcasmo e perspectiva enquanto ele escrevia na areia em João 8. And in Matthew 14, again, my favorite miracle, Em Mateus 14, de novo, meu milagre favorito, they stole a little boy's lunch to feed the 5,000. eles roubaram o almoço de um menininho para alimentar os 5.000. He was always using what was available. Ele estava sempre usando o que estava disponível. He was not always asking for a bigger building or a new website. Ele não estava sempre pedindo para um novo prédio ou um website. And those things are good, but Jesus didn't always need a new thing or a bigger thing to accomplish his purpose. E essas coisas são boas, mas Jesus não precisava sempre de coisas novas ou maiores para fazer o que ele precisava fazer. I think this is true for everybody on here. E eu acho que isso é verdade para todos que estão aqui. You have all you need to do all God has asked you to do. Você tem tudo que você precisa para fazer o que Deus te pediu para fazer. And when you use that up effectively, he will give you more. E quando você usa isso de maneira efetiva, aí Deus vem e te dá mais. And that's also in the Bible. Isso também está na Bíblia. One other thing I would say is in Matthew 25, Outra coisa que eu quero falar é que em Mateus 25, be like the good servants. sejam como os bons servos. Be good and faithful Sejam bons e fiéis, because you multiplied what you do have instead of comparing to what you don't have. porque você multiplica o que você tem ao invés de comparar com o que você não tem. So let me repeat these very basic fundamentals of Jesus. Então eu quero repetir essas 3 coisas muito fundamentais e básicas de Jesus. He was simply always present. Ele estava simplesmente sempre presente. He was not distracted or distant from people. Ele não estava distraído ou distante das pessoas. He was always requesting. Ele estava sempre pedindo, requisitando. He was always inviting people into the process, not hiding away from people. Ele estava sempre convidando as pessoas para fazerem parte do processo, não se escondendo delas. And then he was 3, always using what was around him. E 3, ele estava sempre usando o que estava à sua volta, o que estava disponível para ele. He was not very needy, he was very resourceful. Ele não era sempre cheio de necessidades, ele era sempre cheio de recursos, muito engenhoso. I just want to ask a few practical questions and I'll leave you with this. Eu quero te fazer algumas perguntas práticas e quero te deixar com isso. What text or email is still sitting that you have not responded to?
Que mensagem de texto ou e-mail que você ainda não respondeu e tá ali? What person in your church or what leader on your team have you not been present with? Que pessoa na sua igreja ou qual líder do seu time que você ainda não sentou para conversar, não esteve presente com ele? What are you doing that you should be asking somebody else on your team to do? O que você está fazendo que, na verdade, você deveria estar pedindo para que outra pessoa no seu time fizesse? There's a lot of stuff on that list. Tem muitas coisas nessa lista. What are you missing out on because you're afraid to ask other people to step up? Que coisas que estão o que você está perdendo porque você está com medo de pedir para que as pessoas façam as coisas para você? Or maybe my favorite is, where are you saying someone's no for them? E uma que eu gosto bastante, aonde que você está usando o não de uma pessoa por elas? Onde você está respondendo não por elas? And then I think he put some other questions there that you guys can read. Eu acho que ele colocou aí mais algumas perguntas que vocês podem ler. So I just wanted to tell you that. It's not very long. Então, eu só quero te dizer isso, não é muito longo. Because again, Jesus was very simple. We can keep it simple and we can start building the church together. Porque Jesus foi sempre muito simples, então nós precisamos manter na simplicidade e construir a igreja juntos. Lucas, I would love if we want to jump into questions. I know that some people have asked questions. You have other questions. If this is that time, I would love to do that. Eu gostaria de já, Lucas, pular para a parte das perguntas, porque eu vi que as pessoas têm perguntas e você pode ter também, então já quero ir direto para isso. Perfeito, incrível. Sempre o Swebb traz para a gente princípios, às vezes, tão simples, mas que a gente esquece no cristianismo. Oh, perfect. It was so amazing. I know that he said something simple and something that we already know, but sometimes we forget that in Christianity. Eu gostaria apenas, antes das perguntas começarem, divulgar uma empresa que forneceu esse espaço e que ajudou a gente a poder fornecer essa tecnologia desse jeito que a gente está fazendo aqui. Before our Q&A starts, I want just to thank a company that made all of this possible and the way that we are doing and all this webinar and live. Deixa eu colocar aqui. Let me show to us. Quero mostrar para vocês rapidamente. Pode traduzir, Ana? Sobre a InChurch. A InChurch é uma empresa líder de aplicativos e tecnologia no Brasil. I want to show you about a company. It's called InChurch. They are specialist to apps in Brazil. Eles patrocinaram esse treinamento junto com o Swebb aqui. They are the ones in charge and they have helped us to make all of this possible. E eles trabalham basicamente com desenvolvimento de tecnologia e de maneira abençoadora com estratégias para as igrejas. They help with tech development and they help all of the app construction and stuff for churches in Brazil. Eles são a maior plataforma de tecnologia e apps no Brasil. They are the biggest platform of technology and apps in Brazil. Servindo mais de 45 mil igrejas. Serving more than 45,000 churches. Você vai receber lá no grupo um link onde você pode conhecer um pouquinho mais do trabalho deles. You will receive in your group a link where you can get to know more of their work. E depois eu quero muito bem que o Swebb também compartilhe um pouco do trabalho dele de consultoria e de coaching para pastores e líderes. Then I would love to hear from Swebb about your work about consulting pastors and leaders in churches. Sure. My passion is to... Oh, go ahead. I thought he was asking me a question. Me too. Eu quero começar com uma pergunta para o Swebb. I want to start asking you a question, Swebb. Let's do it. Antes da gente pular para as perguntas das pessoas, e por favor, você já mande suas perguntas ali no grupo. Okay, before we start with Q&A from people, if you have any questions, just type in the group right now at the live chat.
I can answer a few of the ones I already saw. Is that okay? Eu já posso responder algumas que eu vi, tudo bem? Com certeza. Vamos lá. Yeah, go ahead. Well, one of the real simple ones, and I'm sorry, I don't know how to pronounce you guys' names. I'm really sorry about that. But what other churches have I done consulting with? That's a really, really long list. I don't know if you would know any of them. Maybe you would. But yeah. Ok, teve uma das perguntas aqui que é bem simples, e eu já posso responder já. Desculpa, eu não sei pronunciar o seu nome, mas eu já fiz consultoria com muitas igrejas e eu acredito que a maioria delas talvez você nem saiba o nome. 5 continents, I don't know, a dozen countries, all of the biggest churches in this country, though. I'm friends with, I've coached or consulted with them. Ok, 5 continentes, muitos países, mas eu já posso te dizer que a maioria das grandes igrejas aqui deste continente, dos Estados Unidos, eu já fui consultor. There's one more question on there I thought was interesting about what is the process of establishing a church in a rural area or a small town? Tem uma pergunta aqui muito interessante, que é qual o processo de estabelecer uma igreja numa área rural ou numa cidade pequena? I'm very passionate about this answer. Eu sou muito apaixonado por essa resposta. It's the same as anywhere else. É a mesma do que em qualquer outro lugar. I think this is part of my teaching. Is we get too creative because we think it's too big or too small. E eu acho que essa é a parte do que foi o meu ensinamento. A gente acha que precisa ser criativo demais porque é grande, porque é um lugar muito grande ou um lugar muito pequeno. The church leaders still have to drink coffee and go to lunch with people no matter how big the town is. Os líderes de igreja ainda precisam sair para um café ou um almoço, um jantar com as pessoas, independente do tamanho da cidade. You still have to activate faith and invite people into the process no matter how big the town is. Você ainda precisa ativar a fé e convidar as pessoas para fazerem parte do processo, não importa o tamanho da cidade. I think the main thing that's different between a big city and a small town Eu acho que a principal diferença entre uma grande cidade e uma cidade pequena is your assumption that one or the other is easier. O seu pensamento errôneo de que um ou a outra é mais fácil. And so it's a matter of comparison, and comparison will always kill your contentment. E é uma questão de comparação. A comparação sempre mata o seu contentamento. So that's good. Muito boa. All right, what else? Qual mais? Que mais? Uma coisa que eu gostaria de acrescentar. Something I would like to add. Acredito que o nosso país é muito extenso e a gente tem cidades com culturas gritantes. I believe that our church is our country is so big that we have so many different cultures and places, even though we are still in the same country. Quando eu atendo uma igreja no sul do país, ela pode ter uma cultura mais fechada às pessoas. When I go to a church, for example, in South, you can see that their culture it's close. You know, they are a bit colder and they are very closed. You know. E quando eu atendo uma igreja mais no Nordeste ou numa região mais acima do país, mais quente. And then when I go northeast or I go up north, where the region is the weather, it's even hotter. A cultura é extremamente diferente. Culture is so different. Eu acredito que o impacto da cultura na transmissão do evangelho faz toda a diferença. I believe that culture impact when you're transmitting the gospels, it's very important. E acredito que isso pode até ocorrer dentro de influências governamentais ou de contexto de perseguição, por exemplo. And I believe that can even impact and involve between contexts of government or persecution. Mas o que é interessante do que você falou, But what's very interesting about what you said é que o mesmo Jesus que multiplicou a igreja na China, is that the same Jesus who multiplied church in China, num contexto de alta perseguição, in a high persecution context,
em um governo que estava trabalhando contra a cultura do evangelho, into a government when they were working against gospel culture, não pôde parar essa expansão da igreja. couldn't stop that rising up the church. Mhm. Fantástico. Yep. Awesome. Mhm. Swebb pode selecionar outras perguntas ali para responder. Swebb, would you like to select another question? Well, So you can obviously I can only read the English ones, but y'all can give me other ones. The one that Gabriel is talking about, he's been a pastor for 5 years. A do Gabriel, gente, vocês podem digitar em português também, que é só o Lucas colocar aqui para nós, mas eu vou responder a do Gabriel, que aí eu consigo ler em inglês. Obviously, that is a question between you and God. Essa é uma pergunta entre você e Deus. But it seems weird to serve a church that doesn't line up with your own values. Could you say that again, please? It seems awkward to serve a church that doesn't line up with your own values. Parece estranho servir uma igreja que não se alinha com os seus valores pessoais. It doesn't mean that church is bad. Mas não significa que aquela igreja é ruim. And if God called you to stay there through pain, that's fine too. Mas se Deus te chamou para ficar lá através da dor, tá tudo bem também. I would also say, though, that I don't think you should pick a church based on the events. Eu também gostaria de dizer que você não deve escolher uma igreja baseada nos eventos. So I don't have a perfect answer for you, of course. I'm just giving you another way to think about it. É lógico que eu não tenho uma resposta perfeita para você, mas eu só tô querendo te dar uma outra perspectiva. What's another question on here that I don't understand? Qual a outra pergunta aqui que eu não entendo, Lu, em português? Ok. O Maicon, pode ler para ele. Okay, Michael is asking, what are the main mistakes that we cannot make when implanting a church? Don't do too much. Não faça demais. Don't graduate past your own success. Não vá além do seu próprio sucesso. Like a lot of churches will grow and they'll Porque plateau. Muitas igrejas vão crescer até um certo nível. And then they'll start to slide. E elas começam a escorregar. Because they started just doing a lot of stuff. Que elas começam a fazer muitas coisas. They stopped doing the original things that got people to come to begin with. E elas param de fazer as coisas originais que trouxe as pessoas até aquele local. For example, Por exemplo, when you start, quando você começa, you drink coffee with people, you do dinner with people. Você sai para ter um momento de comunhão com as pessoas, você sai para um café, você sai para uma refeição. You bring people to a Sunday church service. Você traz as pessoas para o culto de domingo. But eventually, mas por fim, you start doing revival nights, você começa a fazer worship noites de avivamento e noites de adoração. And youth ministry, and Ministério college de ministry, jovens, ministério daqueles que estão na faculdade, conferences, conferências, podcasts, videos, vídeos, Christian schools. escolas cristãs, seminários. What are you? Are you a church or a coffee shop? Are you a church or a school? Você é uma igreja ou um lugar de café? Você é uma igreja ou você é uma escola? So I think a lot of people, this is universal. This is universal around the world. Okay. Isso é universal por todo mundo, tá bom? People want an Elevation church or a Hillsong church or whatever big famous Brazilian church. As pessoas querem uma igreja Elevation, uma igreja Hillsong ou qualquer igreja grande que tem aí no Brasil. And that takes 10 or 15 or 20 years to do sometimes. Isso leva 10, 15, 20 anos às vezes para acontecer. And we think we can do it in 6 months. E a gente acha que pode fazer em 6 meses. We start copying what Stephen Furtick does, but you're not Stephen Furtick. A gente começa a copiar o que o Stephen Furtick fez, mas você não é ele. You gotta grow a church, right? Grow a church. Sorry, come again? You have to grow a church.
Você tem que fazer uma igreja crescer. Next question. Amazing. Próxima I love it. Awesome. Tem uma aqui, Ana, que eu acho que está conectada com isso que ele está falando agora, que o Eurivan colocou aqui, no caso, quais foram os 3 fatores principais determinantes no crescimento da Elevation. Okay. So, talking about elevation, in your vision, what were the 3 main factors that were determined to the church growth? That's a really, really good question. Pergunta muito boa, muito boa. I'm sure there were a lot of different things, but here are my favorite. Eu tenho certeza que tem muitas coisas diferentes, mas eu vou falar das minhas favoritas. We were very, very focused. A gente era muito, muito, muito focado. Very simple. Muito simples. No youth ministry. Sem ministério de jovens. No conferences. Sem conferências. Did you know Elevation Church was about 18,000 people before we ever did our first conference? A igreja da Elevation tinha 1.800 pessoas antes da gente fazer. 18,000? Yep. 1,800. 18 mil? Ok. 3 zeros? Yep. 2 zeros? Yep. 18 mil pessoas antes da gente fazer a primeira conferência. We wanted to grow a church, not grow a big platform to be famous. A gente queria fazer uma igreja crescer, não crescer uma grande plataforma para a gente ficar famoso. That takes focus. Isso é necessário muito foco. Second is discipline. Segundo, é disciplina. When you start to get big and famous, Quando você começa a ficar grande e famoso, do you have the discipline to stay focused? você tem a disciplina para ficar focado? Most people don't. A maioria das pessoas não tem. Stephen Furtick is very, very disciplined. O Stephen Furtick é muito, muito, muito disciplinado. Number 3. Número 3. Two answers: gratitude and generosity. 2 respostas: gratidão e generosidade. Generosity does not exist without gratitude. A generosidade não existe sem a gratidão. And so Stephen Furtick, the whole staff, the church is very grateful, and so they're very generous. Então, o Stephen Furtick, todo o staff deles, toda a igreja é muito grato, portanto, eles são muito generosos. And any belief, any person with any belief will always be attracted to generosity, no matter the theology. E toda pessoa com qualquer tipo de crença, não importa a teologia deles, vai sempre ser atraído pela generosidade. And that still takes a lot of focus and a lot of discipline. E para isso ainda é necessário muito foco e muita disciplina. Elevation is a relatively boring church. A igreja da Elevation é relativamente uma igreja bem chata. We just do a few things. We just don't do a lot of stuff. It's just the same thing over and over. A gente faz pouca coisa, a gente não faz muita coisa, mas a gente faz a mesma coisa de novo, e de novo, e de novo. And that is the answer to the question that nobody likes. E essa é a resposta para a pergunta que ninguém gosta. Incrível. Tem uma pergunta aqui do Wilker Santos, que é como virar a chave em nossa mente na transição de uma igreja média para uma igreja de porte grande e quais os principais conselhos que ele daria para um pastor nesse cenário? Okay. How to flip the switch in our mind when you're transitioning from a medium church to a big church? What are the main advices that you give to a pastor in that scenario? Probably the same as the last question. Provavelmente a mesma da última pergunta. Because big is relative. Porque grande é relativo. A big church in some places is 5,000 people. Uma igreja grande em alguns lugares é 5.000 pessoas. A big church in other places, in Dallas, Texas, is 40,000 people. E em outras localidades, como no Dallas, em Texas, é 45.000 pessoas. But they all require focus and discipline. Mas todas elas requerem foco e disciplina. As you get bigger, you have to actually do less. Com maior você fica, menos você tem que fazer.
It's the same answer. É a For mesma me. resposta para mim. Pause. Can I say something else real quick, and then I want to answer this question? Eu vou dizer mais algo rapidinho. I know we won't answer all the questions tonight, and that's okay. Eu sei que a gente não vai responder a todas as perguntas hoje, tá tudo bem. I am happy to use Google Translator to write answers to questions on other apps after we end up getting off this call. Depois que a gente sair daqui, para mim tá tudo bem usar o Google Tradutor para responder em outros aplicativos de outras formas as perguntas que sobrarem. Like maybe the WhatsApp thing, whatever you guys say. I want to answer your questions. I just know we won't get to all of them, and I want to tell you that now. Eu posso responder também no grupo de WhatsApp que vocês têm. Eu sei que a gente não vai ter tempo de responder agora tudo, mas eu quero poder respondê-las. Ok, next question. Próximo. Ótimo, Swebb, você dizer isso. Para quem não está no grupo, tem um link aqui no chat. Você pode copiar esse link e entrar no nosso grupo oficial. E ele está aberto agora para perguntas e você vai poder fazer suas perguntas diretamente ao Swebb que não foram respondidas aqui. Eu quero dizer que, além de Buenos Aires, a gente tem também pastor da Espanha. Buenas noches! Pastor Rogério, pastor missionário que está plantando uma igreja na Espanha, está com a gente aqui. Glória a Deus por isso. Obrigado pela tua presença. Pastor Rogério is planting a church in Spain. Oh, wow. So he's here with us. O Swebb tem que entrar nesse link também, né, Lu? Oi, ele está nesse link. Ok. So Ele if you're... Ok. Então, beleza. Eu acredito que eu posso deixar aberto para o Swebb, que tem as em português aqui. A gente pode vou selecionar mais 2 em português e ele seleciona mais uma em inglês, pode ser? Ok, so Lucas is going to select 2 more in Portuguese and you can select 1 in English. Ok. Ok. Tem uma do Jonatas Azevedo. Os membros da igreja não convidam as pessoas para ir na igreja. Como mudar esse cenário? Okay, the members of our church are not inviting people to go to church. How can we change that scenario? Wow. Okay. There's a lot of problems, maybe. Talvez tenham muitos problemas. If the product is good, people will come. Se o produto é bom, as pessoas vão vir. Does everybody have one of these? Todo mundo tem um desses? It has no problem inviting because it's a good product. Não tem problema de convidar, porque esse aqui é um bom produto. If the church was life-giving, se a igreja fosse doadora de vida, if the church was exciting but simple, se a igreja fosse algo animador, mais simples, if the culture of the people was caring and fun, se a cultura das pessoas fosse de cuidado e de diversão, maybe more people would come. Talvez mais pessoas viriam. I obviously don't know what's wrong with that church. Eu obviamente não sei o que é de errado com essa igreja. But it's worth pointing out that the solution is never going to be to tell people to invite. Eu não sei qual é o problema, mas eu tenho certeza que a solução nunca vai ser você dizer para as pessoas: ei, vai lá e convida alguém. Nobody tells me to advertise Apple. Ninguém fala para mim que eu preciso fazer propaganda da Apple. Nobody tells me to advertise Tesla. Ninguém fala para mim fazer propaganda da Tesla. Nobody tells me to advertise. Oh, what's the Brazilian Amazon? Qual que é o Mercado Livre? Yes, Mercado Libre. I own stock in Mercado Libre. Eu tenho uma ação no Mercado Livre. Ninguém me fala para eu fazer propaganda disso. It's a good product. É um bom produto. Incrível. So you can get better on the inside and that'll spill out to the outside. Então você pode melhorar dentro e isso vai espirrar fora. Dentro disso que o Swebb está falando, Okay, on that you're talking about. Eu acredito que muitas igrejas no Brasil estão confusas a respeito de qual é o seu principal problema. I think a lot of churches in Brazil are confused with what are their main issue. Contudo, a igreja brasileira, nós não temos a cultura de contratar consultores específicos que vão fazer verdadeiras auditorias na igreja.
pesquisas. However, we don't have the culture of hiring specific church consultants to help you define what is their problem. Yeah. E eu queria, Swebb, que você abordasse, entendendo sobre a sua realidade nos Estados Unidos, qual que é a importância desse trabalho consultivo para uma igreja diante da realidade que você vê aí. Looking at your reality and what you live in the States, I would like you to talk about the importance of having someone to give you a help to your church, to consult your church. Yeah, you have to have an outside voice. Você precisa de uma voz de fora. You have to have somebody that's not emotionally connected to you. Você precisa de alguém que não está conectado emocionalmente com você. Or they at least have to be bold enough to tell you what's wrong. Ou eles precisam ter coragem o suficiente para te dizer o que está errado. And they don't have to be mean, but they have to be clear. Não, eles não têm que ser maldosos, eles têm que ser claros. Coaching is incredibly important. Ter um consultor é muito importante. And I think most people, most churches like to hire more staff members in any country. E eu acho que a maioria das igrejas em qualquer país gosta de contratar mais funcionários. Yeah, people, and even if you don't have a lot of money, that's okay. But a lot of people like to pay for internal people. E mesmo que você não tenha muito dinheiro, eu sei que as pessoas gostam de contratar pessoas internas. But that's what the volunteers are there to do, is to build the church. Mas é para isso que se tem voluntários. Eles estão lá para construir a igreja. And you pay professionals to give you professional insight. E aí você paga profissionais para te dar insights e visões profissionais. It's not about how much it costs, it's about how much you're willing to do what's necessary to grow. E não é sobre o quanto custa, é o quanto você está disponível para fazer o necessário para crescer. There's always a consultant somewhere that's cheaper than the one you don't want to pay for. Vai ter sempre um consultor que vai cobrar mais barato do que aquele outro consultor que você não quer pagar aquela quantia. The goal is not to save money or find somebody who's nice, but to grow. O objetivo não é economizar dinheiro ou encontrar alguém bacana. O objetivo é crescimento. Incrível, incrível. Queria cumprimentar também Felipe Monteiro, direto do Canadá, implantando uma igreja. Canadá, Felipe Monteiro, implantando uma igreja em Vila Velha aqui. Incrível. Swebb, você pode ter a liberdade de escolher uma pergunta que está aqui no chat? Swebb, would you choose a question in this chat? Yeah, there was one I just saw. Oh man, where'd it go? Not the festivals. Oh, I didn't get to scroll the other way. Gabrielle Rizis, what would you say is the most important things to do for a church with new people meeting Jesus every Sunday to keep new Christians at the church? Okay, can I just translate the question? Yeah. Okay. O que você diria que são as coisas mais importantes para se fazer em uma igreja com novas pessoas que encontram a Jesus todo domingo para manter esses novos cristãos na igreja? Give them something to do. Dê a eles algo para fazer. They have to see their place in the story. Eles têm que ver qual é o lugar deles na história. They're not there to watch. Eles não estão ali para ficar assistindo. Church is not a show. A igreja não é um show. It's a journey that we're all on going somewhere. É uma jornada onde todos estamos indo para algum lugar. So the faster you can give them something to do, então, the more they'll be connected. Quanto mais rápido você dá algo para eles fazerem, mais rápido mais eles vão estar conectados. I disagree with growth track. Eu discordo da jornada de crescimento. I'm not trying to make Wilker Santos mad. Eu não tô tentando deixar o Wilkerson parecer ruim. But when we see new Christians come in and we make them go to school, that's not valuable. Mas quando a gente tem novos cristãos e a gente faz com que eles vão para uma escola, isso não tem valor. All of you wanted to graduate from school.
todos vocês queriam sair da escola e, né, terminar a escola. I gave my life to Jesus. I don't want to read more books. Eu já entreguei minha vida para Jesus, eu não quero ler mais livros. Growth track is not in the Bible. Jornada de crescimento não está na Bíblia. Jesus's growth track was, come follow me, let's walk around the country. A jornada de crescimento de Jesus é, vem me seguir, vamos por todo o país. Which is the exact same thing as what I just said. Give them something to do. Que é a mesma coisa que eu acabei de falar. Dê a eles algo para fazer. They don't need more information. They need more ownership in the church. Eles não precisam de mais informação. Eles precisam de mais senso de pertencimento na igreja. Uau. Essa foi destruidora agora, Swebb. Foi muito incrível. That just killed me. That was amazing. I make a lot of people mad who love growth track. eu deixo as pessoas bem bravas, aquelas que amam ter uma jornada de crescimento. Eu acredito. Elevation Church never did growth track. A Elevation nunca fez isso. Growth track is okay, but it's not essential. A jornada do crescimento tá tudo bem, mas ela não é essencial. Or any class. Ou qualquer aula. Because remember, classes are information. They are not ownership. Porque lembre que aulas são informações, não é aquele senso de pertencimento. So some churches do classes, like growth track. Então, algumas igrejas fazem aulas e jornada de crescimento. And they're big churches. That's fine. São igrejas grandes, tá tudo bem. But the fastest growing church in American history never did growth track. Mas as igrejas na história americana que tiveram um crescimento mais rápido nunca fizeram isso. So I'm just saying it's not absolutely necessary. Então, só estou dizendo que não é absolutamente necessário. Eu tenho um modelo estrutural a respeito de como isso acontece na prática para as pessoas. So I have a structural model that I can show people. Great. Porque eu acredito que a preocupação desses pastores com a jornada do crescimento é construir cristãos imaturos. I believe the pastor's concern about growth track, it's about creating mature Christians. Porque ao invés deles substituírem a jornada de crescimento por relacionamento e pertencimento, Because instead of they substitute growth track to relationship, eles criam mais eventos e mais distanciamento. they create more events and more distance. Yep. Então, eu tenho algo para mostrar que eu acredito que é o que você falou, só que modelado. So I have something to show that you just said, but it has a model. Okay. Que é basicamente isso aqui. Eu acredito que existem 4 tipos de etapas onde o comportamento de apoio de Jesus muda. I believe there are four steps that Jesus' behavior changes. Ele começa sempre dirigindo as pessoas. He always starts directing people Há um alto grau de comportamento diretivo, to a great level of directive behavior, mas também há baixa competência nessas pessoas de praticarem sozinhas. and the low competence of people doing that alone by themselves. Por isso que ele sempre pede aos discípulos que caminhe e veja como ele faz cada coisa que ele faz. That's why he invites people to walk with him so they can see how he does things. A gente poderia chamar isso de líderes D1, We can call that leaders D1. com baixa competência, mas alto esforço. Low skills, but high effort. Depois a gente tem um nível de orientação de Jesus, Then we have orientation level, aonde há um alto grau de comportamento diretivo, where there is a high rate of directive behavior e um alto comportamento de apoio. and a high support behavior. Então, no Sermão da Montanha, ele delega para os discípulos resolverem a fome da multidão. So in the Sermon of the Mountain, he delegates to the disciple to sort it out, people's hunger. Acredito que naquele momento, então, esses discípulos eram como se fossem líderes D2.
So I believe in that moment, the disciples were leaders too. Eles tinham uma certa competência They had some skills e exigia pouca direção. and it required low direction. Depois disso, a gente vê Jesus delegando 100% da função. Then we see Jesus delegating 100% of the function. Enquanto o seu apoio vai diminuindo, While his support is getting lower, o seu nível de delegação vai aumentando. His level of delegation is going higher. Eu acho que essa é a transição entre um tipo de líder D3 para um líder D4. I think that's the transition from a leader type D3 to D4. As pessoas gostam de coisas ilustradas, mas acredito que isso pode ajudar os pastores no Brasil. People like illustrations, but I think that can help pastors in Brazil. Não ficarem temerosos no seu coração. To don't fear into their hearts. Para abandonarem essas trilhas de crescimento que assumiram durante tantos anos. To abandon the growth tracks that they have been doing for so long. Porque quando nós olhamos para pessoas como você, Swebb, no Brasil, but when we look at people like you in Brazil, Swebb, nos parece que vocês estão 10 anos na nossa frente. It looks to us that you're like 10 years far behind us, far from us. Então nós nos esforçamos muito para trazer isso para a consciência do Brasil. So we struggle so much to bring that conscience, that thinking to Brazil. Okay, hang on. Peraí. If I was going to give everybody one thing to do that would make their life and church better. Se eu pudesse dar uma coisa para todo mundo fazer para melhorar a vida das pessoas, a vida deles e da igreja. Define what you mean. Defina o que você quer dizer. For example. Por exemplo. What's a mature Christian? O que é um cristão maduro? They know the Bible? Eles conhecem a Bíblia? What do you mean by know the Bible? O que você quer dizer por conhecer a Bíblia? Nobody can define it. They just say churchy words. Ninguém consegue definir, eles só falam cristianês. What is a good pastor? O que é um bom pastor? What do you mean? O que você quer dizer? What do you mean by church growth? O que você quer dizer com o crescimento da igreja? Like 10 a month? 100 a month? 10, 100 por mês? If you're not growing numerically, does that make you a failure? Se você não está crescendo numericamente, isso significa que você é um fracasso? Christians and church leaders do not define what they mean. Cristãos e líderes de igreja, eles não conseguem definir o que eles querem dizer. And this is true in Brazil, and Taiwan, and Italy, and the United States, where I've been in the last few months. E isso é verdade no Brasil, na Tailândia, nos Estados Unidos, onde eu estive nos últimos meses. We just say Christian words and we assume we know what we're talking about. A gente só fala o cristianês e a gente assume que a gente sabe sobre o que a gente está falando. And if everybody would do the hard work of defining what they mean, that would solve so many problems. E se todo mundo fizesse aquele trabalho duro, árduo, de definir o que você quer dizer, isso resolveria muitos problemas. Good example. Bible example. Um exemplo da Bíblia. The blind man. O homem cego. He said, I don't know, I was blind, but now I see. Ele falou, eu não sei, eu era cego e agora eu vejo. Because nobody could define Messiah, Savior. Nobody knew what that meant. Porque ninguém conseguia definir Messias, Salvador, ninguém sabia o que isso significava. But the blind man defined what Jesus was in his life. Mas o cego definiu o que Jesus era na vida dele. Healer. Curador. Defined. Definition. Definido. Definição. Clarity. Clareza. And people can follow and build on clarity. E as pessoas podem seguir e construir em cima de clareza. Extraordinário. Temos... pode ser mais 2 perguntas, Swebb?
Is it all good? 2 more questions? Yeah, let's go. Ok. Tem uma pergunta muito boa aqui. Qual é o perfil ideal ou qualidades que um pastor ou líder precisa ter para experimentar um crescimento em seu ministério? Okay. What's the ideal profile or qualities that a pastor or leader should have to experience a growth in their ministry? Oh man, I'm gonna do this. Swebb.fyi/101. Is it 101 things? 101 things. Oh, let me look. Don't go anywhere. Swebb.fyi/101. Ele vai dar site para vocês, tá, gente? Problem is y'all don't speak English, right? Eu vejo que vocês não falam inglês, né? Well, let's translate. That's my website, right? That's a free ebook right there. Ok, ele tá mandando um e-book gratuito. It'll come in the chat in just a second. Vai entrar no chat. Ask me that question again. Me faz essa pergunta de novo. Okay, so you want me to? Okay. What's the ideal profile or qualities that a pastor or a leader needs to have to experience a growth in their ministry? I think I just sent you, well, it'll come up in a second. I'm sorry. There's an ebook I just released of 101 things that make you a better leader. Tem um e-book que eu acabei de lançar que é 101 coisas que te fazem um líder melhor. Vai aparecer no chat já já. And the very last thing on that list is my favorite quality of a leader. E a última da lista é a minha qualidade favorita de um líder. Do what you said you would do. Faça o que você falou que faria. If, like, as a church, we make a lot of promises. Como igreja, a gente faz muitas promessas. As leaders, we make a lot of promises. Como líderes, a gente faz muitas promessas. As Christians, we make a lot of promises. Como cristãos, a gente faz muitas promessas. And if you would just do what you said you would do, Se você... Go ahead. Yeah, go ahead. I would say if you would do what you said you would do, you would be a better leader, your church would be better, your city would be better, and that would solve almost every problem at the church. Se você fizesse o que você falasse que faria, se você fizesse o que você falou que faria, sua igreja seria melhor, sua cidade seria melhor, você teria muito menos problemas. Now, I don't know if I even answered the question. Eu nem sei se eu respondi a pergunta. Respondeu. Yeah, you did. Did my website not come through? It didn't even come on the chat. I'm sorry. I don't know why it didn't come through there. Não sei porque não apareceu. Okay, send to me. Send Lucas. I know why. Eu sei porque não apareceu. Because it's my name. It just the admin of the YouTube channel can send. Oh, because I got you. That makes sense. Yep, that makes sense. Okay, this is a free ebook. Esse é um e-book gratuito que ele está tentando enviar. Ele vai enviar para o Lucas agora. O YouTube não deixa a gente, pobres mortais, enviar o link. There you go. Okay, sorry. Ask me another question. Okay, me faz outra pergunta. Aqui. Yeah. Okay. Is any system of putting in new members at Elevation Church? Well, we have to define what we mean. O que você quer dizer? I think inserting new people. Is there any system to insert new people at Elevation? Maybe like a journey, like how you can become a member at Elevation or get baptized. Right. Do they do something? Elevation does not have membership. A Elevation não tem membresia. We would say that you can contribute. A gente diz que você pode contribuir. But there's not traditional membership. Mas não tem membresia tradicional. For example, you can be a member of a gym and never work out. Porque, tipo assim, você pode ser membro de uma academia, mas nunca ir até lá fazer exercício. So you have to define, why do you need membership? Então você tem que definir membresia. So what we do with people is we give them something to do, just like I answered earlier. Então, que nem eu respondi antes, o que a gente faz com as pessoas é dar algo para elas fazerem. So if you consider Elevation Church your home, então se você considera a Elevation a sua casa, or if you want it to be, ou se você quisesse fazer parte da Elevation, you will give, serve, be in a small group. Você
precisa ofertar, servir, fazer parte de um pequeno grupo. That's it. É isso aí. And then all of the training for serving is on the job. E todo o treinamento para servir é enquanto você está trabalhando. They have a very fast process of getting people in and putting them onto a team or in a small group. Eles têm um processo muito pequeno de trazer as pessoas para dentro e colocá-las dentro de um pequeno grupo. Just like Jesus called the fishermen and said, "Come, follow me." Simple as that. Simples que nem quando Jesus chamou os pescadores e falou, vem e me segue. Simples assim. So my answer is not, I think, so forgive me, but I think it's a bad question. Here's why. Então me perdoe, eu acho que é uma pergunta ruim, eu vou te falar por quê. It's not necessary to know what other churches do. You have to define what you're trying to do. Não é para você ficar sabendo o que as outras igrejas fazem. Você precisa saber o que você está tentando fazer. You have to ask, what is the specific problem you're trying to solve at your church? Você precisa saber qual é o problema específico que você está tentando resolver na sua igreja. So if you define Se você membership membresia, or volunteering as growth track, ou voluntariado, ou jornada do crescimento, then what you mean is you want to talk to people. então o que você quer dizer é que você quer falar, conversar com as pessoas. And that's okay. E tá You tudo bem. just have to define what you are trying to accomplish and then custom craft a process for that. Então você só precisa definir o que você está fazendo e customizar. Church leadership are both art. It's custom craftsmanship. You have to build it. Então a liderança de igreja é customizada, é que nem arte. Você tem que construir. So you don't ask how people do things, you ask how they think about things. Então você não pergunta como as pessoas fazem as coisas, você precisa perguntar como elas pensam nas coisas. Incrível. Eu amo você, Swebb. I love you, Swebb. Love you. This was fun. Amo você, foi muito divertido. Yeah, too. Gente, nós estamos chegando no fim desse tempo. Infelizmente, as perguntas vão ser infinitas aqui. Well, we're unfortunately coming to an end because, well, questions will be endless. Yes. Mas eu queria que você colocasse aqui, eu quero, se você quer fazer parte de trazer o Swebb para o Brasil. Okay, so right in here, eu quero, I want to bring Swebb to Brazil. Let's go. Vamos lá, quero ouvir de vocês se você quer fazer parte de trazer o Swebb no Brasil e receber ele, quem sabe, na sua igreja. So if you want to have Swebb in your church, just write it down here in the chat. Então, enquanto você escreve, eu gostaria de dizer obrigado, Swebb, por todo o seu tempo. I want to say thank you, Swebb. Thank you. Thank you for your ministry. Thank you for your time. Thank you. This. Thank you. It's my pleasure. I'm honored that you would invite me and include me. And all of you, thank you for letting me spend the night with you. Meu prazer, uma honra ter sido convidado por vocês. Obrigado a todos vocês que estão aí assistindo. Obrigado por passar a noite com vocês aí. E a gente está vendo várias mensagens aqui. Come to Brazil. Convites para a Espanha. Invites to Spain. Invitation to Spain and Brazil. People are going all crazy. Let's go. I speak Spanish, but I don't speak Portuguese. Ele fala espanhol, mas não fala português. Okay, transition to Portuguese and Spanish. That'd be good. It's close, right? Yeah, sure. Yeah. Yes. Então, obrigado, Swebb. Obrigado, Ana, por toda essa tradução. Quero que todo mundo fique aqui ainda. Thank you, Swebb. Thank you, Anna, for this translation. Just wait one more second. Yeah. E eu quero dizer para vocês que vocês ainda têm um grupo, tá? Então, o grupo Treinamento Church Power tá aqui no chat. Eu vou colocar o link do grupo mais uma vez aqui para você entrar nesse grupo. E a gente vai divulgar em breve, tá? A vinda do Swebb para o Brasil. Então, a gente quer trazer ele para cá, levar ele na sua igreja.
e vai ser maravilhoso. Obviamente que nem todas as igrejas a gente vai conseguir passar, mas a gente vai pensar em modelos de como a gente pode envolver vocês nesse sentido. Ou vocês viajam e encontram a gente aqui em São Paulo, em outras regiões, tá? Então, glória a Deus por isso. E antes disso, eu vou convidar novamente o Swebb e a Ana para voltarem aqui e o Swebb dizer umas últimas palavras de despedida para vocês, líderes, palavras de encorajamento. Okay, so Lucas is asking for a final word and encouragement word to the leaders and pastors. You are doing better than you think you're doing. Você está indo melhor do que você pensa. Keep your eyes forward. Mantenha os seus olhos à frente. Stop looking at other churches. Para de olhar para outras igrejas. And just do the last thing God told you to do. E só faça a última coisa que Deus pediu para você fazer. That'll win every time. Isso vai ser vitória o tempo todo. É isso. Thank you. Esse é o treinamento Church Power, fornecido pela parceria da InChurch, que é líder de aplicativos e tecnologia na igreja. Se você precisa de um app no seu ministério, você vai entrar num link aqui que você vai ganhar um desconto, tá? A gente vai colocar aqui para você na tela, tá? Então, se você está em busca de tecnologia, vocês devem procurar eles. Vou colocar aqui na tela para vocês, tá? E também baixe o e-book. Então, bit.ly/Bezalel in. Baixe o e-book do Swebb, swebb.fyi/101 things, tá? Então, baixa o e-book do Swebb lá, entre em contato com a gente no grupo. O Swebb está disponível para consultoria. Quem sabe ele vai ter que contratar a Ana agora para atender tantas igrejas no Brasil. E vai ser incrível esse trabalho, tá? Então, antes disso, quero novamente falar para vocês, Bezalel Futuros Autênticos. Nós estamos aqui para atender a sua igreja, atender com consultoria em brand e inovação, consultoria em produtividade e automação, consultoria em jornadas de discipulado, consultoria na área de entender estratégias ministeriais para a implantação de uma cultura nova no seu ministério. Então, conta comigo, conta com o Swebb, conta com a Ana como tradutora, se sua igreja precisar também. Nós estamos todos aqui. Deus abençoe você. Obrigado, Wilker, Juan, todos os pastores que estão aqui. O Juan já é parceiro lá da InChurch, muita gente por aqui. Deus abençoe. Espanha, Buenos Aires, Brasil, Estados Unidos. Até mais. Tchau, tchau.